Olá, você! Bem-vinda a mais um episódio do podcast Mídia Off Tá On. Eu sou Masa Ferreira. Nosso podcast, você já sabe, fala sobre o rádio, a TV, o jornal e essa adaptação ao mundo digital, que é uma adaptação que todos nós tivemos que fazer, não é verdade? Então, siga o meu podcast, você pode ver esse episódio no YouTube da Mix FM BH, siga o meu Instagram também, Mídia Off Tá On. E hoje a gente vem com um assunto, eu quero abordar um assunto que é uma pauta muito recorrente nos últimos tempos aí, que é a questão da neurociência. Alguns veículos de comunicação até já abordaram esse tema em palestras, a Rádio Itatiaia FM, a OH Brasil, porque a neurociência, gente, hoje ela deixou de ser uma ciência exata para ser uma ferramenta aliada a essa questão da saúde mental, das novas tecnologias, como o IA. E na publicidade não é diferente também. Hoje, o meu podcast, eu trouxe uma convidada muito especial, publicitária, especialista em neurociência, mas que vai falar para a gente sobre os formatos de mídia, a mídia como um todo, do ponto de vista da neurociência. Então, esse papo vai ser muito bacana. Fique até o final, que eu tenho certeza que ela vai passar um pouquinho do muito que ela conhece. Claro que a gente poderia abordar a neurociência sobre vários aspectos. Aqui a gente vai falar hoje sobre o aspecto da publicidade. Seja bem-vinda, Gislane Curvelo. Muito obrigada, Masa, pela oportunidade. Estou muito feliz aqui. E eu muito, muito mais feliz, Obrigada pela você estar compartilhando um pouquinho com a gente aqui. Gislane, gente, ela é publicitária, né? Com formação em publicidade há mais de 20 anos, experiência no mercado de comunicação e atualmente ela é head de operações na LZ Marketing Negócios. Isso mesmo. Então, assim, ela coordena uma área que exige muito equilíbrio, né? A engrenagem, na verdade. Gislane também é especialista em marketing e em neurociência e psicologia positiva. Então, ela vai trazer para a gente aqui uma visão estratégica da neurociência, né? Conectada ao mundo da comunicação, comportamento e emoção. Isso mesmo. Hoje, vou chamar de Gi, porque nós temos intimidade, né, Gi? Verdade. É conhecida, né, como Gi, no nosso meio aí, publicitário. Hoje, primeiro eu queria te perguntar... Você se tornou uma especialista, você estudou a neurociência, fez cursos e se tornou uma especialista. E por qual motivo assim, você quis aprofundar nessa questão da neurociência? Muito legal, mas o que acontece? A neurociência ela é uma área muito vasta, né? E eu que sempre estive ali na publicidade, né? Fui gerente de atendimento, depois fui para gestão de pauta, depois eu fui para a rede de operações, é muita pressão. Então, você tem que entender como que seu cérebro funciona até perante essas pressões mesmo. Sim. Assim, gente, eu preciso estudar como que é o meu funcionamento aqui. E eu fui muito mais pela curiosidade, para entender todos os circuitos mesmo. E a neurociência, ela estuda o sistema nervoso, especialmente o cérebro, e todos os seus ativos lá dentro. Então, é muito legal. As emoções, tristeza, angústia, alegria, felicidade, pressão, como que você lidar com pressão, todas as síndromes, né? Que hoje está muito em alta tudo aí, né? Então, eu fui justamente para poder me entender e poder passar um pouquinho da expertise para as pessoas também. Quando a gente procura se entender melhor, né? Entender o que está acontecendo ou como isso acontece dentro da gente, a gente consegue ter mais autonomia para lidar com o dia a dia, com o emocional mesmo, com né? Com certeza. E a neurociência, o mais legal é que todos esses circuitos a gente entende um pouquinho de pensamentos, um pouquinho de emoções, um pouquinho de tomada de decisão. Tudo isso está ligado à neurociência. Porque o cérebro, Masa, quando Deus criou, é luta ou fuga. Ele é um órgãozinho ali preguiçoso. Com o decorrer do tempo, os anos foram passando. Aí teve a neuroplasticidade, onde que a gente aprende. Todos os dias a gente está aprendendo alguma coisa. Mas o cérebro é eu falo que assim, ele é uma máquina cruazinha. E aí a gente vai colocando um software, a gente vai colocando um antivírus e a gente vai colocando. Então, são os pensamentos, as emoções e tudo. E isso é muito legal porque aí você consegue identificar. Eu estou nervosa porque, eu estou ansiosa porque, eu estou feliz porque, isso tudo está muito ligado à neurociência, muito bacana. Hoje, é super interessante, a gente, né, que não tivemos esse aprofundamento, a gente pensa que o cérebro
É tudo no cérebro, é tudo aquilo. Mas a gente estava conversando, o cérebro é onde você vai colocando, é como se fosse uma máquina, um Isso computador que mesmo. você vai colocando. Aí tem é mente? É mente, A a mente. consciência. Então, é cérebro, mente e consciência. O cérebro é a máquina, a mente está dentro dessa máquina e a consciência está fora. Por exemplo, às vezes a gente vem um pensamento e fala assim, isso está adequado ou não? Isso faz sentido ou não? É a sua consciência. Porque os pensamentos, eles vão e vêm e podem ser positivos ou negativos. Não tem como a gente frear. Sim. Pensamento é que vem, não tem A gente como. não controla, Não né? controla. E o mais legal, e aí eu vou falar um pouquinho aqui dos circuitos para você entender. O cérebro, ele é cheio de circuitos aqui. E aí eu vou falar de 4 especialmente, assim, que eu acho que tem muito a ver com o nosso papo hoje. A amígdala, que é o radar emocional, que é aquela do alerta. Se me chamou atenção, estou alerta. Se eu fiquei preocupada, estou alerta. Se eu fiquei ansiosa, estou alerta. Essa amígdala é como se fosse uma amêndoazinha e ela fica dentro do sistema límbico. Sistema límbico, onde que está guardado todas as emoções. Todas as emoções estão guardadas dentro do sistema límbico. E aí tem o hipocampo, que é onde que está o quê? As memórias, as nossas memórias, boas, ruins, afetivas, e o córtex pré-frontal medial, que é o raciocínio, né? Eu pego, avalio e racionalizo. Então, são essas 4, assim. E claro que tem outras estruturas, mas essas 4 muito para o nosso papo aqui, para a gente poder entender tudo isso aí, que é esse cérebro, né? Esse cérebro que ele foi criado para lutar ou para fugir, esse é o objetivo. Homens da caverna, ou eles enfrentavam ou eles fugiam. E com o decorrer dos anos, aí foram, né, os pensamentos, aí vem as emoções, aí vem o controle. E aí a isso gente que vai... se chama de neuroplasticidade, Isso mesmo. a diferença do cérebro de um homem das cavernas para o que é hoje? Isso mesmo, porque a gente é estimulado o tempo todo, muita tecnologia, À né? medida que vai estimulando, a capacidade do cérebro vai Isso mesmo. aumentando. Eu falo assim, a gente vai ter um cérebro plástico até o último dia da nossa vida. A gente pode aprender até o último dia. O cérebro, ele não deixa de aprender. Por mais que ele seja esse órgãozinho, eu falo assim, um órgãozinho preguiçoso, sabe? Ele não gosta muito, ele gosta de ficar quietinho ali, mas quanto mais você estimula, melhor é. Então, assim, eu mesmo, sobre a neurociência, fiz publicidade, né? Como você disse, estudei bastante. E aí eu fui começando a me despertar, um desafio novo. Vou estudar sobre a mente, vou estudar sobre o cérebro. E é muito legal que aí você vai vendo várias coisas, né? A neuroplasticidade, como que funcionam todos esses circuitos, os neurônios, como que eles se encontram, o porquê que a gente fica extremamente eufórico, extremamente triste. Isso tudo tem a ver com o que está dentro do cérebro da gente. É muito legal. Não, nossa, e é uma complexidade. Eu já fiquei com vontade de fazer 1000 perguntas aqui sobre a questão do comportamento humano, mas eu vou me atentar aqui Vamos deixar para um próximo para a gente falar. Porque, gente, é muito interessante, né? E o cérebro, a capacidade dele é 20%, é isso? 20%. Ele tem capacidade de 20% de absorção e 80% ele quer ficar quietinho. Por que quanto mais a gente estimula, mais cansado... No decorrer do nosso papo, eu vou falar... Ele não quer passar dos 20%, não, ele quer continuar ali. Mas você acha que gerações vão chegando, você acha que esse 20% pode aumentar? Não. Algumas pessoas têm mais, né? Não, isso assim é uma base da neurociência. 20% de ativação e 80% de sono. Eu falo assim, que ele é... Por isso que ele é um órgãozinho preguiçoso. Só que você pode estimulá-lo. Por exemplo, eu estava te falando, eu fiz a neurociência para estimular o meu cérebro, mas eu estou dentro dos 20% ali, onde que eu estou produtiva. Os 80% é para ele poder descansar. Porque ele faz toda uma higienização do corpo, é tudo através do cérebro, né? O cérebro, ele interliga todos os órgãos, né? Intestino, coração, nervo vago, que é quando você está muito ansiosa e você começa a respirar fundo, é um nervo vago que leva, que o corpo todo, ele começa aqui no cérebro, ele vai levando para o corpo todo, é onde que você tem a sensação de bem-estar depois de uma crise, por exemplo, de ansiedade ou de um nível de estresse. Vamos respirar. Hoje fala-se muito sobre a respiração mindfulness, que é uma das minhas áreas também, é sobre isso, sobre foco no agora, respira, vai dar tudo certo. Então, isso tudo é neuroplasticidade, tudo que o cérebro pode absorver, mas dentro dos 20% de produtividade dele. Entendi. E hoje, trazendo, eu falei no começo, né, que a
A neurociência deixou de ser uma ciência abstrata e passou a ser uma aliada, né, na questão do estudo de saúde, nas novas tecnologias, Sim, o IA, né? sim, Acaba até que a questão do digital, desse boom digital, né, do on, a grande exposição nas telas, sim, mas assim, a gente não vai entrar, acaba que vai para a questão da saúde também, né, sim, saúde mental, a gente não vai seguir essa linha, mas no caso da publicidade, ela é uma aliada da publicidade também, total. né? A gente trazendo aqui, por exemplo, a gente vê a questão a gente que é mídia, né, tem os estudos técnicos, né, de audiência, de Sim, impacto, de abrangência, audiência dos veículos, impactar o público, mas aí sim. a neurociência vem mostrar, O- através do ponto de vista dela, o que isso realmente está causando no cérebro da pessoa, nessa absorção, Isso e, mesmo. e até como a gente pode até em termos de estratégia de publicidade, né, de mídia e publicidade como um todo, mensagem, Sim, né, formatos, veículo, de conseguir otimizar isso e potencializar uma marca, um sim, produto na cabeça do consumidor, do público. sim. O que é mais legal, o cérebro, mas ele não toma decisão baseada em dados. Isso é uma falácia. Quanto mais audiência, mais engajamento, não. Ele toma decisão baseada em emoção. Primeiro vem a emoção para depois ele racionalizar. Uhum. Não existe assim, estou vendo, quero comprar. Não. Falando da mídia. Uhum. Estou avaliando, leva para uma emoção para depois eu racionalizar. O cérebro funciona dessa forma. A audiência é importante, o engajamento é importante, falando das mídias que nós temos hoje, mas o Uhum. cérebro, ele precisa ter um input da emoção para depois ele Uhum. racionalizar. Ele não faz o contrário. Uhum. Então, hoje, né, falando de mídia e falando da ligação com a neurociência ela potencializa a mídia. Por isso que as mídias, independente dos canais, têm que ser muito bem estruturados. Porque quanto mais informação a gente tem, mais fragmentado fica. Fica muito solto. E hoje o mundo está assim, né? A gente é impactado o tempo todo. E o cérebro, ele não toma assim atitude através do dado, ele toma através da emoção. Se fazer ele pensar muito, mas ele não absorve. Tem que ser rápido, pegou a emoção, absorveu, Ele vai ignorar porque é aí aquilo que você falou, ele é ele é preguiçoso, preguiçoso, vai ignorar. ele não vai dar conta de Não. absorver tanta informação. Aí, assim, a mídia, por exemplo, é muito legal, quantas pessoas viram e tudo, mas quantas pessoas realmente É. absorveram? E quantos tomaram a decisão de Quantos realmente tomaram a comprar, decisão? né? Muito interessante, Gi. A rádio, o Sistema Itatiaia, a OH, eles chegaram já tocaram nesse tema através de eventos, palestras, né? Sobre esse impacto da mídia exterior, o rádio. Eu falo que, né? Você falou da emoção. A mídia off, né? Uhum. A mídia que não é que na essência ela não é digital, porque hoje as mídias estão nas plataformas, né? O rádio, jornal, a TV, ela trabalha com emoção, Com então certeza. então ela é relevante para a É, publicidade, né? Ela sempre vai ser. sim, porque a mídia off. Uma coisa que tem que ficar muito clara assim, na neurociência, o cérebro ele não faz distinção entre mídia on e off. Isso ele não faz. Mas como que ele reage? A mídia online ela é uma mídia muito potente, mas ela é uma mídia fragmentada. Por quê? Você recebe muita Uhum. informação o tempo todo. Muita. Você rola feed, assim, é uma enxurrada de coisas, né? E como ele não vai racionalizar isso Uhum. tudo, muita coisa ele vai ignorar. A mídia off, em contrapartida, ela é mais imersiva. Ela é uma mídia mais sensorial. Ele vai analisar, Sim. ele vai ver se aquilo ali faz sentido. Então, assim, uma complementa a outra, por isso que eu falo que campanhas Uhum. muito bem feitas, né? Campanhas publicitárias muito bem feitas, elas têm que unir as duas mídias para um propósito. Eu tenho que chegar à emoção da pessoa. Eu não tenho que chegar à razão da pessoa. Uhum. E quanto mais eu sou estimulada de uma narrativa boa, que a mídia off traz muito bem, porque ela é mais imersiva, e de numa narrativa rápida que o digital traz,
aí faz um contexto legal. Agora, se fragmenta demais, eu brinco muito, né? A agência há muitos anos, né? Eu falo assim, tem que fazer sentido a campanha. Ela tem que ter uma interação. Porque se um canal fala uma coisa, outro canal fala outra coisa, e nós estamos tratando da mesma campanha, o cérebro não vai absorver. Então, assim, por isso que eu te falei, primeiro ele toma a emoção para depois ele racionalizar. Mídia on é muito bom, mídia off é muito boa também, mas elas precisam andar muito juntinhas. Muito juntinhas. Uma é muito imersiva, sensorial, né? E a outra, ela é mais fragmentada, porque a gente recebe muitos inputs, né? O tempo todo. Rola feed, aí o algoritmo já te... Você viu ali, você quer comprar um carro, o algoritmo já aparece todos os carros possíveis. E aí você se perde na informação. Diferente da mídia off, que ela é mais imersiva. Você vai ali, é o spot daquele carro, é o outdoor daquele carro, é o ativo digital daquele carro. Sempre no mesmo, sempre falando, usando o mesmo apelo. Isso mesmo. Né? Falando sempre com a linguagem comum em todos eles, né? Isso mesmo. Agora, o que é mais legal, que eu acho que fica o raciocínio pra gente, é que o cérebro não distingue. Eu estou vendo a mídia on. Eu estou vendo a mídia off. Não, ele não distingue. Ele vai absorver a mensagem que vai fazer sentido para ele. Por isso que tem que ser algo muito direcionado, com uma narrativa muito boa, senão dispersa. E se ele não absorver, ele ignora mesmo. Eu falo assim, maquininha, ele ignora. Se não absorver, se não fizer sentido, ele vai ignorar. Por isso que campanhas hoje, eu falo assim, antigamente, né, nossa época de campanha, a gente tinha umas memórias afetivas com campanhas publicitárias que elas ficavam marcadas. Sim. Hoje a gente tem, em contrapartida, a rapidez do digital. Eu quero um produto ali, eu já procuro, eu já estou dentro de um ambiente que eu tenho várias opções, mas ela não é tão imersiva. Nada contra o digital. O digital é muito importante também, mas ela não é tão imersiva quanto as propagandas antigamente, que a gente sentia, né? Sentia. Porque exatamente tocava na emoção. O José Luiz, que é diretor de novos negócios do Diário do Comércio, ele falou sobre isso aqui, ele presidente da Associação Mineira de Propaganda, sobre a questão do digital não conseguir formar, não passar o posicionamento da marca. É isso que você falou. Não adianta ser muito rápido, comunicar muito rápido e com muitas informações, né? Que o digital tem que saber otimizar, tem que saber usar. A estratégia, né? Passa do planejamento, ela tem que passar, ela tem que seguir um único propósito. Verdade. Né? Um único propósito. Isso mesmo. Não é sobre qual mídia usar. Isso sobre mesmo. Qual emoção causar. Verdade. Isso é muito bom. Isso é um fato, assim. Sim. Qual a emoção que eu quero causar? Porque mídia, a gente tem mídia de vários tipos, né? Mídia, né? Hoje a gente é impactado de várias formas. E cada vez está surgindo mais. Outro dia me falaram de um motoqueiro que estava com a mochila de LED nas costas. Eu falei, minha Nossa Senhora. Pois é. Agora você imagina como que o público absorve esse motoqueiro numa moto, né, no meio do trânsito. Tem coisas que ainda não. Tem coisas que não estão sendo pensadas. Porque até, inclusive, assim, por uma questão, os motoqueiros hoje enlouquecidos, né? No meio do trânsito. É muito rápido, você não consegue absorver. E assim, como a gente está falando muito de neurociência ligada à mídia, para que dê certo, eu falo assim, para que a mensagem ela se torne uma mensagem positiva e uma mensagem onde a pessoa vai ter o poder de decisão, ela tem que ser administrada de uma forma interessante, porque o cérebro ele vai absorver o que for interessante para ele. É a emoção primeiro. Se for muito disperso, Masa, não adianta. Hoje, assim, né, a gente tem vários canais, eu falo assim, muitos canais e tudo. Tem algumas propagandas que chamam mais atenção, realmente chamam. Falando principalmente das mídias de ativos digitais e tudo. Outro dia, até aproveitando, era muito interessante. Eu passei na avenida, ali na Bandeirantes, e aí tinha uma banca com um LED. E era tudo verdinho, e aí eu vi de longe, e eu vi assim, CEMIG. Eu só vi CEMIG embaixo. E aí, quando eu cheguei próximo, era a Débora Seco, a menina, a garota propaganda, e ela tinha uma luzinha, um coraçãozinho de luzinha, que aquilo ali me chamou atenção. Não vi nada da mensagem. Só sei que era da CEMIG, não li nada do texto. Mas aquela luzinha me chamou atenção.
Mas eu não vi o texto, fui embora. 8 segundos, nem 8, né? Fui embora. Me chamou atenção. Aí depois, eu parei nesse mesmo sinal, voltando, né, da empresa, da agência, eu parei, era sobre a questão de energia solar e tudo, mas assim, aí que eu consegui ler a mensagem. Mas me chamou atenção um elemento, um movimento ali. Olha só. É o que me chamou atenção. Eu fiquei assim, fiquei curiosa para saber o que é. Outro dia também passando, era um ativo todo preto com um ponto de interrogação branco e um site. O cérebro ama isso. Instiga. Porque ele tá mexendo com a emoção da curiosidade. Sim. Ele não tá racionalizando nada. Será o que que é? Eu não consegui anotar, mas eu achei, porque a gente que é publicitária, a gente avalia tudo, né? Sim. Achei muito interessante. As pessoas vão parar e vão... Sim, e aí Né? que a questão do mix de mídia, porque aí, por exemplo, você viu essa publicidade no LED e o seu cérebro está procurando uma explicação dela em alguma outra plataforma ou algum outro veículo. Verdade. Ele aguçou, Verdade, ótimo que aguçou, mas não passou a comunicação ainda para Não. você, não passou a informação. Sabe por quê? Isso que é importante o mix de mídia, né? Verdade. De você ter vários canais para poder estar Isso explicando. mesmo. Porque o processamento da mensagem, ela é em milissegundos. É rápido. Você olha e capta. E aí depois você vai processar aquilo. O cérebro vai começar a processar. E se a informação é muito objetiva, muito direta, muito simples, ele vai absorver. Se for, eu brinco muito assim, não queiram colocar Belo Horizonte dentro de Sabará, porque se perde. Aí ele não vai absorver nada. Então, assim, o que é importante? Vários canais, desde que tenha o link. E tem que ter um link da comunicação para que o cérebro ele associe o tempo todo. Ah, eu vi essa propaganda, a Débora Seco com a luzinha, então eu vou ver um outdoor, talvez eu veja um encarte e talvez eu receba isso ali no sinal. Aí eu fiz o link. Agora, você está falando, olha que interessante, chamou atenção também, talvez para você, a luzinha, tá? Mas por ser também a Débora Seco. Então, a imagem, né, a pessoa que vai comunicar aquilo, tudo isso é importante, né, para o entendimento da mensagem. Quando você fala que a mensagem é absorvida Milissegundos. Milissegundo. E processada em segundos. Então, você absorve em milissegundos, olhei e absorvi. Aí depois eu vou processar. Mas vai processar, mas aí se você recebe 1 milhão de informações, você vai processar aquilo que foi mais interessante. O cérebro ele vai meio que selecionar isso? Vai selecionar. Ele vai selecionar. Ele não vai processar tudo que você está vendo consegue. na rua, no seu dia. Lembra que é 20% que a gente... Sim. 20%. Você pode ser... Coitado do cérebro. É muita coisa para ele selecionar. Por isso, é 20%. Por isso que tem... E é 20% de produtividade. Você não precisa ser rápido para você ser produtivo. Você não precisa fazer 1001 coisas para você ser produtivo. E o cérebro, a função dele é essa mesmo, 80% para ele descansar e 20% para ele ser produtivo. Então, vamos impactar da forma certa. Sim. Não adianta querer fazer uma campanha extraordinária, linda, maravilhosa, gastei milhões, sendo que ela não vai causar emoção. Sim. Então, assim, tem que ser... Isso é a base da publicidade, né? A gente tem que ter muito direcionamento no que você quer pensar, no que você quer passar. Hoje tem muito estudo de neurobranding, de neuromarketing. Os profissionais estão... Porque antes era assim, vamos colocar a campanha no ar e vamos ver qual que é a audiência. Hoje não, hoje está invertendo. Está vendo o poder da neurociência? Justamente porque o neurobrand, ele vai ver como seu cérebro reage à marca. E o neuromarketing, como seu cérebro reage à compra. Então, tem profissionais já especializados nisso. Muito legal, assim, o estudo, sabe, Masa? De como que eu vou atingir o cérebro dessa pessoa, a emoção dessa pessoa. O que eu quero que ela veja? Eu não quero que ela veja tudo. Eu quero que ela veja o essencial para ela poder comprar. E assim acontece com as marcas, enfim. Então, neurobrand e neuromarketing são áreas que estão crescendo muito ultimamente aí. E aí, eles está crescendo nesse foco mais, com esse foco maior, né, no brand, no marketing,
pela questão mesmo do nosso cenário, né? Justamente. Calma, agora sim, agora é muita coisa que a gente tem que competir. Agora tem o digital, que é super rápido. Agora tem os YouTubers, agora tem... É muito... Então, precisa... Calma, vamos pensar como é que agora... Virou um desafio, né? Virou um desafio. E aí vem a neurociência para ser aliada a isso tudo. Falar assim, e mostrar, vamos parar tudo. Vamos por aqui. E vamos ver o que realmente faz sentido. Porque do jeito que estava sendo feito antes, não vai conseguir... Não. Sucesso. Não né? vai. Tem que entender, é o que você falou no começo, né? Eu quero entender o meu corpo, eu quero entender o meu cérebro para poder saber lidar com tudo que está acontecendo à minha volta, com toda a pressão do trabalho, com todas as novidades do mundo em si, né? Aí passa, né, por filhos e tal, meus filhos estão na tela, então por isso se fala tanto hoje, né, em neurociência. Sim. E aí começa a ter essas vertentes, né, tem muitos atalhos para a gente poder entender o que faz sentido. Sim. Porque como é muita informação, somos impactados. Você mesmo falou dos digitais, influencers, né, dos YouTubers. E porque todos eles estão trazendo informação também. Estão trazendo. Né? E aí, Masa, o que acontece? Existe um hormônio que chama-se dopamina. As pessoas pensam que ele é o hormônio do prazer. Ele não é o hormônio do prazer, ele é o hormônio da antecipação. Quanto mais eu rolo o feed, mais eu quero. O que é o hormônio da antecipação? Tô vendo aqui, deixa eu ver o próximo. Deixa eu ver o próximo. Isso tem a ver com ansiedade ou não? Não, isso não tem a ver com ansiedade, isso tem a ver com estilo de vida. É aquela influencer ali, eu quero ter aquela vida para mim. Eu me identifico com aquilo dali. Aí, em vez da pessoa chegar, né? Eu falo assim que depois que eu comecei a estudar neurociência, eu mudei muito o meu foco em relação às redes sociais, assim. Higienização do sono, 1 hora sem tela, antes de dormir, porque estimula muito. O que as pessoas fazem? Vão para a tela, chegam em casa, chegam do serviço, tomam um banho, janta, vão para a tela. E tá liberando o quê? Dopamina. E a dopamina, quanto mais libera, mais ela quer ser liberada. Porque ela tá antecipando o próximo, eu quero o próximo, eu quero o próximo. E as pessoas ficam, às vezes, 2 horas rolando o feed e não absorve nada. Eu quero saber porque fulano separou, o que é que aconteceu, né? Eu quero ter aquele estilo de vida ali, vai rolando o feed. Então, por isso que eu falo assim, trabalhar a publicidade via digital, ela é importante desde que ela tenha um link de absorção legal, mas a partir do momento que vira um vício, não é publicidade mais, é um vício por estilo de vida. É um vício por estilo. Eu queria ser aquela pessoa. Então, eu me antecipo para poder... eu queria ter aquela vida, aquela casa, aquela roupa. Né? Tem vários influencers aí que estimulam as pessoas de várias formas, né? Colocam os filhos, colocam produtos, né? E quanto mais elas consomem... As casas, né? E é engraçado, porque quando eu comecei a ver isso, eu fiquei pensando... Lá atrás, quando começaram a mostrar casa, aí da casa começou a mostrar o dia a dia, do dia a dia já passou para os filhos, né? Isso mesmo. Tem até o Felca aí, que vem, né? Alertando, gente, cuidado. Mas, e aí, o meu pensamento naquele momento era assim, poxa, mas o público dessa pessoa é um público popular, é um público que ele não tem condição financeira. Sim. Né? Mas eles mostrando, eles estão, né? Essa pessoa está mostrando um estilo de vida que uma casa é muito grande, a casa é muita riqueza ali, material. E será que isso não vai causar uma depressão na pessoa? Mas o que eu vejo, aí o tempo passou, e o que eu vejo hoje, é que cada vez as pessoas mais querem ver esse tipo de coisa. Pessoas por trás disso já perceberam. Com certeza. E aí cada vez vai, né, vai estimulando cada vez mais. Estimula a dopamina. A dopamina é justamente esse hormônio aí. Quanto mais eu vejo, mais eu quero. Então, e qual o propósito, né? Como você falou, na publicidade, porque isso está envolvido em publicidade, porque as marcas vão as marcas estão indo para as páginas, né? Sim. Estão atrás dessas pessoas. Com certeza. Mas qual que é o propósito? Porque o que você falou, só está estimulando a pessoa a querer ir aí. Mas e aí? Ela pode ter, ela vai ter, mas isso traz uma sensação boa também, ao mesmo tempo. Porque traz uma sensação de alívio. Nossa, eu tô vendo isso aqui, eu posso ter isso um dia. Muitos influencers... Você vê isso como uma coisa positiva, então? Eu vejo isso como um ponto de atenção. Assim, é importante as marcas associarem aos influencers, isso aí não é um problema. Só que
O que a gente tem que separar, né? Eu sou muito racional nisso aí. Um influencer, que ele vai mostrar a vida dele desde a hora que ele acorda até a hora que ele dormir, até perigoso de madrugada, você tá viciada naquilo dali. Você tá viciada na vida da pessoa. Quando ela começa a colocar algumas marcas, a gente não está associando a marca, a gente está associando ao influencer. A marca é assim, porque ela usa, eu vou comprar. Não é a importância da marca, é a importância da pessoa que está divulgando a marca. Tá vendo como é que inverte? Porque uma coisa é, eu tomo Coca-Cola porque a Coca-Cola é a número 1. Que delícia de Coca-Cola. Pode ser qualquer pessoa, é a Coca-Cola. Ah, não, eu ponho um influencer para falar de uma marca de shampoo. Pode ser que o shampoo não vale nada, mas eu tô comprando por causa do influencer. Então, perde-se um pouco da conexão da publicidade. Uma coisa é, eu tenho um ator, uma atriz que ela vai fazer uma propaganda sobre aquilo dali. Uma propaganda sobre o shampoo, o que for. Outra coisa é um influencer que vai gerando dopamina naquelas pessoas o tempo todo e elas não associam marca. Elas estão comprando porque ela usa ou porque ele usa. Ah, entendi. Às vezes, assim, tô comprando porque ele usa. Porque eu queria estar no lugar dele. E isso é tudo fruto dessa dopamina. E a dopamina, ela bem empregada, ela é positiva, mas ela é mal empregada, ela causa uma dependência, um vício. Então, aí que vem a questão da saúde mental. Eu acho muito perigoso marcas que associam a influencers de uma forma não muito dinâmica, não muito estruturada. Ah, porque tá bombando, vamos colocar. Eu acho que pode ser um tiro no pé. Entendi. Sabe por quê? Porque compra... Você gosta da marca? Não, eu nem sei que marca que é. Eu sei da influencer ou porque do influencer ela tá usando. que usa. E aí eu vejo duas coisas. Primeiro, tá associando a marca àquele influencer. Não raro, eles vão para escândalos na internet, a marca vai junto. Vai junto. Vai junto. Tudo vai junto. E outra coisa, não está criando na pessoa uma identidade da marca, né? Verdade. Olha, essa marca... adoro essa marca, sempre que tiver alguma coisa dessa marca eu vou comprar. Sim. Não, eu vou comprar se estiver naquela pessoa, naquela celebridade ali. Agora, se ela tiver na outra, aí eu já não quero mais, porque eu gosto dessa aqui, né? Verdade. Então, não... Agora, um outro não tipo se cria um vínculo produto da marca com o consumidor. Não, eu tô comprando porque ele usa. Eu tô comprando porque eu quero ter a vida dele. Eu tô comprando porque ele me influencia a comprar. Muitos influencers têm as marcas próprias que bombam, né? As marcas próprias deles, de skincare, de perfume, tudo. Aí é um outro raciocínio. A pessoa está comprando, enriquecendo esse influencer porque ele está divulgando uma marca própria dele. E tá tudo bem. Agora, quando você associa, principalmente marcas antigas de mercado a influencers, nada contra os influencers, eu acho que é um trabalho, dependendo do trabalho, é um trabalho positivo, mas que, é o que você falou, vai para um escândalo, aí começa, você associar esse tipo, eu acho que é uma mídia, eu acho, ô Masa, que é um futuro aí que não vai vingar muito, sabe? Porque a tecnologia, tudo é muito ágil. Influencer é legal e tudo, bacana, tem coisas interessantes que a galera traz, tenho nada contra, tem uns que eu sigo, que eu acho interessante e tudo, mas assim, eu acho que isso vai em um momento cair por terra, ligado à publicidade, porque cansa. Você entendeu? Você não associa a marca às marcas, por isso que eu te falei do neurobrand, do neuromarketing. As pessoas, os estudiosos já estão estudando como que eu vou organizar isso aqui na função do cérebro, das emoções e tudo, para poder fazer valer a pena. É com influência? É com ator? Ah, não é com nada disso? Uma propaganda que é muito legal, que veio para desvincular isso tudo, foi a Dove com a diversidade do corpo, de cor de pele, né? Mulheres de vários corpos, né? Achei muito legal. Uma diversidade, assim, é uma propaganda que eu não tenho. Uma garota propaganda ou um garoto propaganda. Eu me identifico com aquele corpo e tá tudo. Aí eu racionalizo muito melhor, porque é a marca Dove. Falando da Dove aqui, porque teve aquela campanha de corpo. É a marca Dove. A marca Dove. Ah, não. Se é um influencer que tá falando da Dove, é o influencer, não é a Dove. Tá vendo como que tem a diferença? Verdade. É claro que a gente tem que ter muito cuidado para não ficar parecendo assim, que o que influencer faz não vale.
Claro que vale, desde que faça de uma forma Uhum. correta. Sim. Eu acho E que desde que as agências, o marketing, as marcas consigam otimizar esse produto que eles têm é agora, né? verdade. É muito engraçado que Até tem porque, uns só te interrompendo, Gi, vê se você concorda, até porque o próprio influencer, ele não tem noção de nada disso. não tem noção de Colocou a marca ali, ó, é para você falar isso aqui, é você para você ganhar fazer seu isso, dinheiro. ok. A maioria não tem. Não tem. Então, porque não são os atores de Não. propaganda, né? Não são nem, às vezes, os atores não tem a veia artística, enfim. Então, é preciso pensar sobre isso Com mesmo, né? Não certeza. só sair entregando marca e produto Só por aí, entregar. porque tá vendo, é quantidade de seguidor, não é? Verdade. Total. Qual que é o Aí vem a engajamento? neurociência para dizer assim, mas não é a questão, mas eu não não tô é a querendo questão, saber não dessa é audiência, dessa desse audiência. engajamento. É. Muito interessante o que você falou, porque às vezes como a gente que faz publicidade, a gente tem que estudar muito sobre esses canais, às vezes eu vejo uns influencers e falo assim, gente, eu uso de verdade. Daí você já, Aham. você já pega, olha para você ver, a pessoa fala assim, não, eu uso essa marca aqui de chinelo, eu uso de verdade. Uhum. Não precisa de reafirmar que É. usa de verdade. Aí você tá vendo como que É. é muito mais a grana, muito mais do que, Acaba então, que vai ter, perde um pouco a é credibilidade verdade. dos outros, porque, tipo, olha, eu uso de verdade, mas porque a maioria aí não usa, não. Só tá querendo fazer propaganda pra você. Verdade. Gente, que loucura. Hoje, nossa, é muito interessante É isso, muito né? legal. É muito bacana. E quando a gente vai falar agora, assim, dos formatos de mídia, Sim. você já falou bastante, assim, mas quando a gente fala vem pro rádio, né? Uhum. Para TV, para mídia OH, mídia exterior. Mas, por exemplo, o rádio é um veículo que ele possibilita que o cérebro crie um É cenário, muito legal. por mais que o rádio hoje seja no digital, nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Mix, né? E sendo visto pelo YouTube e ouvidos, mas o rádio ainda, porque ele não se o rádio é jornalismo, ele conta notícia, mas ele não mostra igual a TV. Não mostra. Aconteceu uma enchente, ele não está mostrando, Não. né? Se tem um locutor falando, por mais que ele seja mostrado, né? Sim. Mas ele está colocando a música ali, você não está vendo o artista, Não, né? verdade. Então, o rádio, ele possibilita muito essa questão do cérebro absorver com calma, trabalhar isso na questão, eu falo de fortalecer a marca, né? Justamente. O que o rádio é muito fascinante nesse sentido. Ele ativa o córtex visual, que é o que? A imaginação. Um spot, um jingle, ele vai ativar a sua imaginação, porque você está escutando, por isso que é o córtex visual, que é da imaginação. Estou escutando e eu estou imaginando aquela cena. E cada um vai imaginar a cena de uma forma diferente, por isso que é mágico. Vou te dar um exemplo. Seguros de carro. Propagandas de seguro de carro. Sim. No spot. Aí você escuta assim, um carro buzinando, batendo, pá! Aí você já automaticamente sua imaginação. É no centro da cidade, é na estrada, é na rua da minha casa. Cada um vai imaginar de uma forma. Então ele ativa a imaginação, que é justamente onde está esse córtex visual, né, que a gente fala, e que é tão fascinante porque você cria a história. Então você se envolve mais, né? É claro que a mensagem ela tem que ser também muito direta, ela tem que pegar. Mensagens muito prolixas que falam e não falam nada. Lembra lá? Ele vai absorver o que é interessante, o que não Sim. for, ele vai descartar. Sim. Mas a partir do momento que você imagina aquilo dali que está acontecendo, né? Você falando de rádio, especificamente, a gente Sim. falando da mídia rádio, assim, é sensacional. Sabe por quê? Porque ele não entrega nada pronto. O cérebro cria essa mensagem. E quando o cérebro cria, a sua imaginação, ela vai até onde for. E é muito legal. Aí você fica assim, nossa. Se o próprio cérebro criou, vai fixar muito mais. Vai fixar muito mais. Né? Que é a questão das memórias afetivas que a gente falou. Mais. Você já falou da questão a gente falou do OH, né? Da mídia exterior, da mídia nas ruas, né? Da TV também. A gente fala. Agora, na mídia impressa, né? Que eles falam, o jornal acabou. Gente, o jornal não acabou. Alguns foram para as plataformas digitais. Hoje, né? O Zé Luiz esteve aqui e deixou isso
reforçou muito essa questão, mas na mídia impressa, né, a revista, o jornal, que são informações ali mais a longo prazo, né? Você Sim, pode ler, depois você pode voltar nela, é meio que um descanso assim para o cérebro, ele absorve mais do que, por exemplo, você tá lendo uma matéria no digital? com certeza. Por quê? Ele é uma ativação imersiva, ele demora mais, porém ele age dentro da sua memória de uma forma mais consistente, porque você, além de tudo, você tem o tato, você pega, né? Você pega. Sim, por isso que muitas pessoas até falam assim, eu já recebi vários convidados aqui que falaram, né, que conhecem pessoas que gostam, eu gosto do jornal, eu gosto de ler. É, porque Gosto você de ler o pega. jornal. E aí, o que é legal da mídia? Jornal, revista, encarte. Porque você saboreia, eu falo assim, que é uma mídia que você saboreia. Então, ela é totalmente imersiva. Você pega, não é uma mensagem rápida que já acabou, pulou. Não. É ali, você pega, e você vai vendo a imagem, aí você vai vendo a hierarquia das informações. Pra gente que é publicitária, a gente vê se tá legal, o que tá chamando mais atenção naquilo Sim. dali. E aí você pega. Então é mais demorada a absorção, mas ela é mais imersiva. O que é o imersivo? Você absorve melhor. A mídia impressa. Por exemplo, um encarte. Você vai encartar um panfleto de um supermercado. Você pega esse panfleto. Você quer, às vezes, comprar um requeijão, Masa. Você olha o panfleto todo. Você olha desde a fralda, que a gente não tem menino pequeno para poder comprar, até a carne, você olha. Sabe por quê? Por isso que é imersivo, você olha. Deixa eu ver aqui, que promoção que tem. Olha para você ver, você não está sendo Às impactado vezes o tempo todo. compra coisa que você nem precisa. Não, aí você compra vai um monte de olhando. fralda, sendo que você não tem criança. Não, Aí você lembra, não tem criança. Você vai olhando aquilo dali e você fala assim, não, que legal, olha só isso aqui. Entendi. Você tá falando isso, eu lembrei de uma coisa engraçada. Talvez você, como especialista em neurociência, saiba me explicar o que acontece com o meu cérebro, com a minha cabeça, quando eu entro no supermercado para comprar uma batatinha e eu saio de lá com um carrinho cheio de compras. Isso ocorre, assim. Eu não sei se acontece com vocês. Eu entro no supermercado, eu vou ali, que eu quero comer um chocolate, eu vou pegar. Às vezes eu falo até com o pessoa eu vim aqui comprar uma batatinha, gente. E eu fiz uma compra da casa. E isso passa. A neurociência explica isso. É coisa. Aí tem o gosto, né? Por exemplo, no sacolão. Não tem a coisa do paladar? Tem. Igual eu falei do tato, tem tudo isso. Eu falo assim que eu dou uma dica, vá para o supermercado com uma listinha, porque quando você vai com uma listinha, seu cérebro já está condicionado àquela listinha. Entendi. Porque se você entra sem intuito nenhum, você vai comprar um chocolate, você sai com um carrinho de compras mesmo. Isso é fato, porque uma coisa vai ligando à outra, você fala assim, eu preciso disso, disso aqui, não, isso aqui faltou lá em casa, e você vai. Quando você está com uma listinha, é muito mais fácil de você passar, eu não preciso disso, isso não está na minha lista. Sim. E vai. Então, é o condicionamento que a gente dá para o cérebro, a gente tem que condicioná-lo também. Entrou no supermercado, comprou tudo, pode saber porque você não organizou, você não fez um planejamento. Eu vou sem lista, eu vou na fé, eu vou sem lista. Né? Você vai E é um perigo, então, né? É um perigo. Lojas, entro muito em loja para comprar uma coisinha, não olho nem a porta da loja quando eu vejo, eu tô numa Zara, eu tô numa Constance, tô comprando. Você tá liberando pura dopamina aí, você tá antecipando coisas que às vezes você nem precisa, e você tá ali, nossa, essa blusa é bonita, vou levar também, vou levar e vou levar. Que perigo, justamente. gente. E aí a gente falando, né, brincando aqui de loja brincando não, porque é sério, isso acontece. Mas falando de estabelecimentos comerciais, né, a gente tem a mídia indoor, né, que são mídias dentro dos shoppings, dos estabelecimentos. Eu fico pensando o quão é efetivo, sempre que eu vou fazer um planejamento de mídia, o quão é efetivo eu estar sugerindo uma mídia dentro do shopping e eu fico quebrando a cabeça para saber, porque são muitos apelos visuais, né? Eu acabei de falar, eu entro dentro de loja, quando eu vi eu estou comprando, e aí tem o banner digital, tem ali na mesa o guardanapo me falando de um produto, tem o banner falando do outro, enfim, estacionamento, tem um mundo de informação, além do mundo que o shopping proporciona, um mundo de publicidade. Para isso ser eficaz do ponto de vista da neurociência, Gi, aí a gente volta à questão de comunicar com a emoção. Isso mesmo. Muita estímulo, ele não vai absorver nada. Você entra no shopping, você é estimulado o tempo todo.
Tem pessoas que gostam de rodar, ver loja por loja. Tem pessoas que são mais objetivas, eu vou aquilo dali. Tem pessoas que chegam e falam assim, tá, o que eu vou fazer? Vamos, tem vários perfis. Sim. E como que a gente liga a neurociência nisso? Para você fazer um ativo dentro de um shopping, primeira coisa, a mensagem ela tem que ser muito simples, ela tem que ser Sim. captada assim, ó, é no instalar, é no milissegundos que eu te falei lá, e nos segundos para ele poder processar. Sim. Se tiver muita informação, você vai colocar lá um banner gigante no shopping, um mega banner, dentro de um shopping do teto ao chão. Sim. Se tem muita informação esse banner ele pode ter o tamanho que for. Ele não vai chamar a sua atenção. Ele pode ter uma imagem, ele pode ter uma imagem, ele pode ter uma mensagem direta, mas ele não pode ter assim, vou contar a história toda aqui. O que é muito funcional para mega banners, falando assim, né? O que é muito funcional para mega banners? Uma imagem muito chamativa e uma frase muito simples. Automaticamente ele já processa. Se você vai contar a história toda ali, na 4ª linha ele já falou assim, deixa que eu tenho que entrar na loja aqui ver o negócio do meu celular. Então, por isso que eu falo para ativos, tanto, né? Pro H, isso a gente fala, isso serve também pro LED, tudo, mensagens que muitas vezes, nós publicitários, a gente sabe que não, você como publicitária sabe também, mas muitas vezes o cliente, ele quer pegar um LED e colocar um mundo de informação ali, ele quer pegar um spot, ele quer pegar uma citação de 5 segundos e transformar num spot. Não tá perdendo tempo. Total. Né? Total. Falando muito desses ativos, né, digitais que a gente vê, uma coisa que é muito importante. Qual que é a mensagem principal? Isso é a base da publicidade. O que você quer passar? Qual é a mensagem? Por exemplo, a gente que trabalha com o mercado imobiliário, né? Sim. Às vezes o cliente quer pôr tudo. Ele quer pôr condição, quer pôr preço, múltiplas unidades, ele quer pôr que é o lazer completo. Eu não vi nada disso. Passou. Se eu estou numa estrada e eu vejo um outdoor, eu quero ver uma imagem e falo assim, últimos lotes, aproveite. É isso. Um telefone... Outra coisa, QR Code em ônibus, gente, com todo respeito. QR Code em ônibus é polêmico. Com todo respeito. Ninguém vai sacar, a não ser que seja assim, eu preciso muito. Ninguém vai ficar sacando o celular para poder ler QR Code, a não ser que você esteja num engarrafamento, parada muito tempo atrás e vai te chamar a atenção. O ônibus está lá, você correndo, até perigoso você bater o carro. Sim. Não é funcional. Não, e também assim, você vai ler o QR Code, vai abrir ali no seu celular. E o trânsito pegando. E você vai parar para ver aquilo ali. E aí você não vê. Vai chegar em casa e não vai lembrar daquilo ali. Assim, é verdade. A gente está falando muito da base da publicidade que a gente já sabe que é. Mas quando a gente liga a neurociência e a gente estuda o funcionamento do cérebro, ele é justamente, esse órgão para absorver o que foi interessante e descartar o que não for. Quanto mais informação, mais descarte ele faz. Ele descarta mais. Às vezes, a gente não sabe o que a gente viu no Instagram até a noite. Você não sabe, às vezes, nem o que você lanchou ontem à tarde. Ele já descartou, porque ali não teve importância. A partir do momento que é imersivo, a partir do momento que não, realmente faz um sentido isso aqui para mim, eu vou ligar. A gente estava falando muito das propagandas de antigamente. Né? Eu vou até abrir um link aqui. E quando eu entrei para a faculdade, em 98, eu entregando aí, né? Quase 30 anos aí de formada. Você entregou agora. Antes, só te falar. Aí a gente não tinha tanta informação. Sim. E aí a gente tinha que avaliar as campanhas. Muito legal, vamos avaliar as campanhas. O que faz sentido nessa campanha aqui? E uma campanha falando da CEMIG, gente, não tô ganhando nada com a CEMIG, mas são campanhas se quiser patrocinar aqui, aí fica bom. Que me marcou muito, olha, para você ver, isso tem 26 anos, né, atrás. Era uma campanha de fim de ano, onde falava da familiaridade sobre os mineiros. A CEMIG, ela fez uma propaganda institucional, eu não me esqueço disso. Isso foi estudo da faculdade, mas eu me lembro, porque isso me tocou de uma forma muito assim. Então, ela falava do interior, do queijo, da roça, de Belo Horizonte, da Praça 7, das luzinhas de Natal. E tinha uma anjinha, era uma menininha com uma luzinha, ela chorava, e era a música de Lô Borges. Nossa. Cheguei a tempo de te ver acordar.
Então, o enredo foi fantástico. Eu não esqueço de... Às vezes eu entro no YouTube para poder chorar lembrando da mesmo? propaganda. E ficou na minha memória ali. Por quê? Foi algo muito imersivo. Hoje, se a gente vai fazer esse tipo de campanha, a gente tem que associar várias mídias. Mas é o que eu falei, tem que ser algo muito direcionado, muito simples, nada que... Porque se é impactado o tempo todo, senão o cérebro se perde. Esse tipo de campanha... Eu tenho também algumas campanhas que não saíram da minha memória, e eu não percebo muito isso hoje, porque essa questão mesmo da quantidade de informação, não vamos ter, nossos filhos, será que eles vão ter memória afetiva de alguma campanha? Acho pouco provável. Acho muito pouco provável. Ainda tem a inteligência artificial para facilitar. E quando eu falo memória afetiva de campanha, né, eu estou dizendo... de tudo, tanto dos streams, né? Acho muito do pouco Instagram. provável. Sabe por quê? Porque eles vão ser impactados todo dia com uma coisa nova. Então, para você criar essa memória afetiva, tem que ser algo que vai mexer muito lá, como eu te falei, que está lá no sistema límbico, com a emoção mesmo. Senão, é só informação, informação, informação. Então, antigamente faziam-se realmente campanhas muito mais com narrativas mais persistentes. Hoje a gente tem um mundo de possibilidades, não que seja ruim, mas a gente tem que saber como usar isso para a gente realmente ativar o que é importante, né, para a mensagem ser captada. Sim, mas se quiser fazer uma campanha com esse intuito, é possível fazer, porque os meios, né, continuam aí de mídia, as plataformas estão aí, é possível fazer. Sim. Mas eu acho que hoje começa essa coisa, né, acelerada de ir para coisa rápida, para o digital, né? Para comunicação rápida. E uma frequência muito grande. Se quisesse fazer, fariam. Porque hoje tem até mais elementos disponíveis, né? Eu falo em termos de elementos de plataformas digitais para se fazer isso, né? Vou te dar um exemplo, assim, né? Para a gente poder fechar nessas questões da emoção mesmo. A Pampers vai lançar uma propaganda toda feita de inteligência artificial, que são bonequinhos de lã. Antigamente a gente fazia no 3D na nossa época, né? Nem era 3D, veio depois. Toda de inteligência. Eu só consigo lembrar do Parmalat. É uma que estava na memória afetiva, né? Fica, Parmalat, dos bichinhos. E aí eu vi outro dia, né, no LinkedIn, essa campanha é uma mulher de 85 anos, e ela se vê num corpo, ela está num corpo de 85 anos, mas ela se vê numa mente de 35 anos. Quando ela tinha um filho pequeno, que não tinha celular, e que ela não estava... Gente, mais uma vez, a mídia on é super importante, mas eu estou falando da imersão das campanhas aqui. Não tinha celular e ela dava comida na boca do filho, ela assistia o desenho com o filho, ela brincava, ela sentia o cheirinho, ela trocava a fralda, porque era... né? Hoje é tudo tão... a gente está trocando uma fralda, já está fazendo uma reunião, né? Assim, é tudo assim. E isso tende a ser cada vez mais. Que loucura. A tecnologia ela não vai parar. Mas é o que eu falo, assim, a tecnologia não vai parar, mas o cérebro ele continua o mesmo. Nesse jeitinho, neuroplástico, com tudo para você absorver, para você aprender, mas estímulo demais. Essa campanha que você falou é da Pampers? É da Pampers, vai sair muito bonitinha. Ela Olha que interessante. Ela num corpo de inteligência artificial. Olha só, como que tiveram aproveitando, né, o digital, a inteligência artificial, para trazer essa memória afetiva das propagandas. De um tempo que não existe mais. Ai, que lindo, já tô emocionada, eu vou chorar nessa campanha. Linda, eu assisti assim, eu falei assim, gente, que coisa. Nossa. Ela muito emotiva, falando assim, eu com 35 anos, hoje eu tô num corpo de 85, e todo de lãzinha, e o filhinho falando, mamãe, me pega no colo. Assim, muito lindo, muito sutil, assim, muito legal. Arrepiei, vai mexer com muita gente aí. Hoje, a gente tá, infelizmente, caminhando pro final. Legal, foi rápido, Nossa, foi muito rápido, meu Deus, meu cérebro aqui já, com certeza, os nossos cérebros absorveram tudo que foi dito aqui. Você tem muita coisa para compartilhar, mas a gente tem um tempo, você vai voltar, eu sempre peço. É tão bom, porque eu sempre peço meus convidados voltar, porque são sempre convidados muito especiais que agregam muito, né? Mas assim, eu ainda queria ver com você
a gente falando lá de trás, hoje em dia tá muito. Você falou aí da Pampers, as pessoas estão buscando, até algumas marcas já estão acordando para buscar fazer alguns resgates, né? Anterior. Sim. E tempos atrás, a questão da marca tomar o lugar do produto, por exemplo, a Bombril, né? Garoto Bombril, gente. Garoto Bombril. Toda a palha de aço passou a ser o Bombril, né? Sim. A Gillette, né? A parede de Sim. barbear. Isso, do ponto de vista da neurociência, o que você consegue explicar? Assim, assim, qual foi a estratégia dessas marcas? Por que isso aconteceu? De repente, eles nem planejaram isso, né? Não imaginaram que isso pudesse acontecer, mas aconteceu. Isso passa pelo cérebro, pela neurociência. Passa, porque era muito ativo, né? O Bombril, a gente era impactado o tempo todo. Jornal, Jornal Nacional, Fantástico, Menino Bombril, Menino Bombril, Menino Bombril, Bombril. Tanto que as outras marcas, quando foram entrar, esponja de aço, era dificílimo entrar, as pessoas não compravam o Bombril. Vou te falar que até hoje. Até hoje. Tem Bombril, Bombril? Nunca comprei nada, nenhuma parte de aço que fosse diferente de Bombril. Mas é porque ele faz uma associação de memória, né, dessa marca, e que é o que eu te falei, fixou, acabou. Se o cérebro fixa, mas se ele fixa a marca, se ele faz a associação àquela marca ali, pode vir 1001 coisas que ele está associado. Exatamente. Não estou te falando assim. E se foi feito algum rebrand da marca Bombril, eu nem percebi, porque para mim continua sendo aquele. A gente chega do mercado e já olha, né? Já procura o Bombril. Verdade. E aí é isso que você falou um pouco atrás, assim, da questão das marcas irem para o digital, para os influencers e não construir. A marca, eu não usei, não fui pro Bombril porque estavam falando, eu fui porque... Engraçado, que teve o Garoto Bombril. Sim. Que foi uma figura muito emblemática, ele era muito engraçado. Ele tinha um jeito que cativava a gente, verdade, né? Verdade. Mas, depois, mas ele era diferente do youtuber, do influencer. Porque depois ele saiu, mas ficou. Ele ficou. É isso. Porque ele não estava... Ele estava ali... Isso aqui eu tô pensando agora, tá, gente? Ele estava ali para falar do Bombril. Ele não estava para mostrar o dia a dia dele, como é que Ninguém nem sabia quem ele era, a casa dele, quem ele era. Então, física. ele era o Bombril. Olha que loucura. Ele era o Bombril. Aí, se você faz essa associação... Ele era a marca. Aí você associa. Sim. Associação, marca, cérebro e memória afetiva. Sensacional. Junta tudo e... Nossa, incrível. Eu lembro também da Brahma, aí falando de posicionamento, né? A Brahma se posicionou como a número 1, mesmo que ela não fosse. A gente até estudou esse marketing na faculdade, né? De que eles fizeram um teste, colocaram várias cervejas, e a pessoa com o olho... eu me lembro disso bem. Vedaram o olho para falar qual que era a Brahma, qual que era a marca pegou cervejeiros, né? Sim. Para falar qual que era essa cerveja que você está tomando, qual que é a sua cerveja, né? Tomando vários para ele identificar. As pessoas não conseguiam identificar. Então, assim, a Brahma se posicionou como a número 1. Ela tem todo o direito de se posicionar, né? Eu posso achar que eu sou linda maravilhosa, né? Sou eu, né? Sou eu. Então, assim são as marcas. Eu posso me posicionar, né? A marca pode se posicionar como a número 1. Com certeza. Se uma campanha bem feita, as pessoas vão acreditar nisso. Eu lembro de Ronaldo Fenômeno. Aí tinha coisa de levantar o dedo para comemorar o gol, levantava com o número 1. Levantava assim, né? A Brahma parou fazendo o Brasil, referência, né? ao pedido da Brahma, né? Aí todo mundo já falava, você é Brahma. E a Brahma, durante muitos anos, até hoje, ela ficou no top. Aí depois vieram essas outras cervejas aí, né? Sim. Internacionais aí que roubaram um pouquinho a cena. Sim. Mas é isso. Hoje, excelente. Eu, assim... tinha mais coisa para falar, mas... Passou rápido, mas foi muito bom. Cortar em outros podcasts que você virá, até mesmo, né? Para não cansar o cérebro das pessoas, né? Para eles absorverem com calma essas informações aqui hoje. Sim. Depois, no próximo podcast, a gente passa mais informação ao mesmo tempo. Sobre emoções, pode falar sobre várias coisas. E você que está assistindo, memória afetiva. Você tem memória afetiva de alguma propaganda? Conta, por favor, conta pra gente nos comentários do
nos comentários do podcast, me fala se você tem alguma campanha, alguma marca que foi memória afetiva para você tão forte quanto foi para Gislane, da CEMIG. Para mim, eu tenho várias. Me conta, eu quero saber. Né? Vamos trocar isso aqui. E, Gi, te agradecer demais pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu sou testemunha do quanto você é uma pessoa ocupada, mas assim, que bacana esse seu interesse no autoconhecimento, no profissional, sempre tentando cada vez mais absorver mais conhecimento. E o principal, assim, eu acho que cada vez mais você buscando o seu autoconhecimento para você usar no trabalho, na sua vida pessoal, com a sua família. E o mais importante que eu acho é dividindo isso, né? Isso é legal, né, Márcia? Isso é muito bacana. Porque se não for para dividir conhecimento, gente, o que vale o conhecimento? Claro, vale pra gente também, mas dividir também com certeza. É muito importante. Então, assim, eu te agradeço muito por isso, pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que as pessoas adoraram. Que bom. E a gente quer saber da propaganda afetiva, das memórias afetivas, e eu tenho certeza que todo mundo quer que você volte pra gente conversar mais. Nossa, neurociência é algo que a gente dá pra falar. É muito bom. Do ponto de vista de vários segmentos. De vários segmentos. Muito obrigada, viu, Masa, pelo convite. Fiquei muito feliz. Era um projeto já que você estava namorando. Exatamente, e tudo. Isso mesmo, gente. O podcast é algo que a Gislane falava para mim, né? Pelo conhecimento que ela tem da minha profissão, como pessoa também. E eu já falei aqui da Rádio Elysée, que eu criei. Ela falava, mas faz um podcast. Eu imaginava isso muito longe, né? Ela já sabia que era possível. Eu consumo podcast todos os dias. Ela sabia que era possível, que podia. Muito obrigada por isso, viu? Eu que agradeço, viu, o convite. Foi muito bom, Márcia. Excelente, foi maravilhoso. E eu fiquei muito feliz quando desse pouco que você passou pra gente pelo espaço de tempo, porque é muita coisa que você poderia contribuir. Mas assim, porque eu sempre falo assim, enquanto houver ser humano da Terra, haverá a mídia off. Eu brinco isso. Mas eu tô certa, né? Do ponto de vista da neurociência. Com certeza. Eu tô certa. Enquanto houver comunicação, emoção, vai ter isso tudo aí. A gente só tem que saber amarrar direitinho. Graças a Deus. E eu vou encerrar agora, encerrando mesmo, com uma frase que eu achei muito bacana, que a Gislane me passou, e eu quero passar para vocês aí, publicitários, marketing, todos vocês que estão me acompanhando. Profissionais da comunicação ou não. Profissionais que fazem a comunicação te impactar e pessoas que são impactadas, né? Pela comunicação. Só tem duas possibilidades. Sim. Ou aqueles que fazem que procuram impactar e aqueles que são impactados. E todos misturados. E nós também, publicitários, somos impactados, né? Isso Você acabou de falar. Com certeza. Mas eu quero deixar essa frase, esse pensamento que é muito bacana. Olha, quando uma marca faz alguém sentir que faz parte da sua história, que ela, né, a marca faz parte da sua história, ela deixa de ser comunicação. Ela vira identidade. É isso, né? É isso aí. Obrigada. Beijo para todos vocês. Sigam o YouTube da Mix FM BH e a minha página Mídia Off tá on. Até o próximo.